Fronteiras do Pensamento apresenta a segunda parte da conferência A Ilusão da Alma, com Eduardo Gianetti. O economista fala sobre a dualidade entre mente e cérebro e revela qual dos dois coordena as nossas ações e os nossos sentimentos. Acompanhe. Consideremos agora a relação entre o pensar e o agir. O que poderia ser mais familiar para qualquer pessoa do que a relação que, obviamente, existe, à luz da nossa faculdade introspectiva, entre um ato de vontade consciente de um lado e uma ação na vida prática de outro. O primeiro passo é destrinchar a relação entre vontade consciente de um lado e ação muscular do outro. Afinal, qual é a natureza e o que se esconde por trás desse singularíssimo vínculo? Cada um de nós pode verificar em si. A condição humana padece de uma peculiar cisão. Quase tudo que ocorre dentro do nosso organismo, uma infinidade de processos metabólicos indispensáveis para a sobrevivência, está inteiramente vedado aos ditames da nossa vontade consciente. O coração bate, o sangue circula, o alimento é digerido. O curioso é que quando passamos do metabolismo interno do corpo para as nossas ações no mundo externo, esse quadro parece se alterar radicalmente. Daí falar em cisão. Pois o fato é que um subconjunto relevante dos músculos do nosso corpo, como os que governam as mãos, os braços e as pernas, guarda uma relação distinta com o cérebro e com o que nos vai pela mente. Se eu decidir ativar as minhas glândulas lacrimais agora, não serei capaz de fazê-lo. Uma atriz experimentada teria mais sucesso. Mas se eu decidir piscar ou cerrar as pálpebras, elas obedecerão sem pestanejar. A experiência da cisão é incontornável. Como entendê-la? Duas questões aparecem. A primeira, científica, não foi ainda plenamente elucidada. Por que existe a vontade consciente? Se o nosso metabolismo vital é capaz de cuidar de si, monitorando, reagindo e ajustando de forma automática uma infinidade de demandas do corpo, então por que não é tudo assim? De que modo surgiu e como foi gradualmente se delineando na trajetória evolutiva do Homo sapiens a fronteira entre os processos fechados à nossa escolha e vontade conscientes de um lado, o metabolismo, e aqueles que nos parecem abertos e receptivos aos decretos e alvarás do eu soberano de outro. A cisão é real. A fisiologia de um músculo como o coração, com as suas sístoles e diástoles, não se confunde com as dos músculos voluntários do corpo. Até aqui a ciência, com seus métodos, hipóteses e evidências empíricas. A questão filosófica suscitada pela experiência humana da cisão é: qual a natureza dessa dualidade? Existe uma diferença ontológica radical, um salto de absoluta descontinuidade entre o que acontece em nosso metabolismo interno do corpo e o que se passa quando movimentamos os nossos membros para agir no mundo externo? O que realmente se esconde por detrás dessa peculiar distinção? A visão mentalista, calcada na nossa psicologia intuitiva, sustenta haver um fosso radical que separa os dois processos. Enquanto um deles é puramente automático, rígido e regido por leis cegas independentes da nossa vontade, o outro é prerrogativa humana e diz respeito a um sistema de controle muscular em que a mente é soberana. A vontade consciente, um estado mental, pilota e cavalga os processos neurológicos relevantes, ao passo que estes, por sua vez, fazem a cavalaria muscular trotar. Mas será isso mesmo? O que de fato está acontecendo? A visão fisicalista questiona a nossa psicologia intuitiva
e propõe uma visão essencialmente distinta do que se esconde por detrás da cisão. Se estados mentais afetam estados do corpo, então o único ponto em que o contato efetivo se torna uma realidade concreta é o elo causal entre o pensar e o agir. Mas o que ocorre quando eu penso e decido, digamos, levantar o dedo? Graças a novas técnicas de monitoramento e visualização da atividade cerebral em tempo real, sabemos que algo observável acontece no exato instante em que a decisão é tomada. Um ato voluntário envolve a intenção de agir e a ação muscular relevante. Eu me torno consciente da intenção de agir e eu ajo. No lapso de tempo entre a intenção de um lado e a realização do ato de outro, ocorre uma escalada de atividade neural nas regiões do cérebro responsáveis pelo controle motor dos músculos acionados. Nada disso surpreenderia um mentalista. O ponto nevrálgico é o que vem a seguir. Não é o que se passa do momento em que eu tenho a intenção de agir para a ação, porque aí, de fato, tem que haver um lapso de tempo, o mentalista reconhece. O problema é o que vem a seguir. E a intenção de agir? De onde, afinal, ela surge? Como se produz na mente a vontade de levantar o dedo? O fato espantoso, empiricamente explicitado e mensurado de forma rigorosa pelo neurocientista americano Benjamin Libet, é que a escalada de atividade neural, o evento físico no cérebro, precede no tempo não apenas a ação muscular, mas também o evento mental, ou seja, a própria consciência da decisão de agir. Uma intenção da qual nos tornamos cientes tem uma origem e se produz no tempo. Uma intenção da qual nos tornamos cientes tem uma origem e se produz no tempo. O registro eletroencefalográfico do que ocorre quando eu tomo a decisão de erguer o dedo revela que o processo neurológico do ato tem início cerca de 0,3 de segundo antes de eu me tornar ciente da minha intenção de executá-lo. Ou seja, é como se o meu cérebro soubesse antes de mim o que estou prestes a fazer e farei em seguida, e ainda tivesse a gentileza não só de me avisar da decisão que se tomou em mim, mas de fazê-la acompanhar-se da gratificante sensação de que é a minha vontade consciente, o meu eu soberano, que está no comando e decidindo fazer aquilo. O hiato temporal pode soar minúsculo, como tanta coisa no mundo dos neurônios e das sinapses, mas ele é real, mensurável e tem consequências práticas e filosóficas. O processo que culmina numa ação aparentemente voluntária tem início no cérebro de modo pré-consciente, antes que a intenção de agir aflore ao espelho da mente. Deixe-me ilustrar essa descoberta do Libet com um outro resultado da neuroeconomia. Afinal, eu sou um economista, eu tenho que falar alguma coisa de economia. A neuroeconomia traz para a economia, para a teoria econômica, o método e a abordagem da neurociência. Uma pesquisa em neuroeconomia, baseada em imagens obtidas por ressonância magnética, mostra que, diante de uma opção de compra, quando o consumidor está lá considerando se vai ou não pôr a mão no bolso para adquirir um bem, duas áreas do cérebro medem forças e disputam o controle da ação. De um lado está o núcleo accumbens. Desculpem o jargão, mas são os termos que denotam áreas do cérebro. De um lado está o núcleo accumbens, com seus receptores de dopamina sempre apostos quando uma oportunidade de gratificação se oferece. O núcleo accumbens é responsável pela liberação da dopamina quando você obtém uma gratificação. Comendo, bebendo, namorando, comprando. De um lado está o núcleo accumbens, o sistema da gratificação calcado essencialmente no neurotransmissor dopamina. E do outro lado está a ínsula,
termo latino para ilha, uma região do córtex associada a sensações de desconforto e desprazer, como as que nos são causadas por mau cheiro, insultos ou desembolso de dinheiro. O fato surpreendente é que, mediante a observação do grau de ativação dos circuitos neurais envolvidos no embate entre o núcleo accumbens e a ínsula, é possível prever com segundos de antecedência se um potencial comprador vai ou não adquirir um determinado bem. Enquanto o freguês hesita e pondera se vai ou não pôr a mão no bolso, o cérebro já tem a resposta. No futuro, talvez as lojas terão equipamento. Quando entra um freguês, você já sabe se serve ou não um cafezinho. Com alguns, não tem jeito. A ínsula muito ativada fala, o cara está perdido. O elo entre o pensar e o agir esconde uma realidade objetiva complexa a que não temos acesso introspectivo. Nossa vida consciente e nossas ações no mundo são a culminância de uma vasta e intricada atividade neural que se desenrola abaixo do nosso nível de perceptividade, mas que a ciência vem passo a passo conseguindo explicitar, medir e elucidar. Não é a vontade consciente que ativa o córtex motor e produz a ação. É a atividade das células nervosas em certas áreas específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal, que aciona o córtex motor e os músculos do corpo, fazendo-se acompanhar da sensação subjetiva de que o pensamento responde pela ação. Imaginar que a vontade consciente é a causa de uma ação seria como supor que a espuma formada por uma onda ao se quebrar no mar é a causa da rebentação. O mundo físico é autossuficiente, ou seja, ele abriga no interior de si aquilo que é necessário e suficiente para entender e explicar o que sucede nele. Pois bem, é difícil conceber, para dizer o mínimo, que o ser humano de carne e osso, fruto da união de dois gametas, não pertença integralmente a esse mundo. Como dizia repetidamente Darwin, na Origem das Espécies, a natureza não dá saltos. Na verdade, é uma frase do Aristóteles que o Darwin, sem atribuição de fonte, cita em latim repetidamente. Talvez não seja nem de Aristóteles, mas foi até onde eu consegui chegar. Mas se tudo que tem lugar no mundo físico, do qual o nosso organismo é parte, e onde a nossa vida transcorre, pode ser plenamente entendido e explicado mediante variáveis físicas, então por que seria diferente conosco? O cérebro humano é um órgão de extraordinária complexidade, o mais intricado e intrigante de que se tem registro. No entanto, isso não faz dele uma milagrosa caixa preta, um órgão extranatural, regido por princípios estranhos a tudo o que sabemos sobre o mundo e que teria, de algum modo, ficado isento das leis naturais de causa e efeito ou das relações de tempo e espaço que se verificam no resto da natureza. Daí que o entendimento estritamente científico do Homo sapiens, pautado pela busca de resultados claros, inteligíveis e sujeitos à aferição pública, exclua o recurso a estados mentais de qualquer natureza quando o que está em jogo é a elucidação do que nos faz ser como somos e agir como agimos. A neurociência não foge à regra. Como relata o neurocientista americano Roger Sperry, ganhador do Prêmio Nobel pelo seu trabalho com a cesura do corpus callosum, esse é um outro capítulo, o que acontece com alguém cujos hemisférios cerebrais ficam incomunicáveis porque se corta o feixe de nervos que liga um hemisfério a outro, tem resultados estranhíssimos. O sujeito, com uma das mãos, gira a direção do automóvel para um lado e com a outra mão gira a direção do automóvel para o outro, porque um hemisfério não conversa com o outro. O cidadão, com um dos braços, abraça a esposa e com o outro braço afasta a esposa. Ele está totalmente dissociado.
Esse Roger Sperry é um cara que estudou profundamente esse tipo de ocorrência. Prêmio Nobel, uma figura importante com muitas outras descobertas. Como relata o neurocientista americano Roger Sperry, falando aqui em nome dos seus colegas de profissão, eu cito, abro aspas, a convicção da maioria dos estudiosos do cérebro, cerca de 99,9% de nós, segundo creio, é que forças mentais conscientes podem ser seguramente desconsideradas no que diz respeito ao estudo científico objetivo do cérebro. Fecha aspas. Note bem, em nenhum momento se nega a realidade da consciência ou dos eventos mentais. O que se descarta é a sua utilização como princípios válidos de explicação. Em nenhum momento se subestimam as lacunas que ainda persistem no estudo científico da relação mente-cérebro. Quem quer que procure inteirar-se dos resultados alcançados até aqui, há de concordar com o bioquímico americano Julius Axelrod, quando ele afirma, abre aspas, a linguagem eletroquímica do cérebro é tão rica e sutil como a de Shakespeare, e estamos apenas começando a aprender o nosso ABC. Fecha aspas. Existe uma lacuna inexplicada entre os fenômenos fisiológicos do cérebro de um lado e os fenômenos mentais de outro. A descoberta da chave que decifra esse hieróglifo e franqueia a exata tradução desse código é o santo graal da neurociência. Seja qual for a resposta, porém, a questão crucial permanece. Qual é a direção de causalidade entre o universo mental e a neurofisiologia do cérebro? A cada uma das nossas experiências mentais, conscientes ou não, corresponde uma configuração definida e particular do cérebro. Quem pilota quem? Existe, afinal, um piloto? Que alterações da anatomia e da química cerebrais afetam os nossos estados de consciência é por demais evidente. Ninguém precisa extirpar o hipocampo ou tomar LSD para constatar isso. Basta um cafezinho ou um analgésico. E na direção contrária, como seria a partir de um estado mental uma sensação subjetiva, como, por exemplo, estou com fome, para daí entender como isso afeta o cérebro e as ações decorrentes? Como um evento mental, algo de que me torno ciente ao pensar no que me vai pela consciência, poderia direcionar ou afetar objetivamente a atividade dos neurônios, sinapses e fluxos eletroquímicos observáveis e passíveis de mensuração em meu cérebro? Procure imaginar, primeiro, como surgiu a sensação de fome. Obviamente não veio do nada. O mais provável é que a fome subjetiva reflita uma condição de carência do tecido celular que se fez transmitir ao sistema nervoso e, por fim, subiu a rampa da consciência. Tenho fome. E depois? A sensação de fome seguem-se na ordem natural das coisas. Outro estado mental, que é a intenção de comer. Preciso almoçar. E depois a ação prática da natureza esfaimada a caminho de uma bem-vinda refeição. Um mentalista dirá: os eventos mentais, nesse caso a sensação de fome e a intenção de comer, produzirão de cima para baixo os processos fisiológicos do cérebro e ordenarão ao córtex motor que acione os músculos voluntários do corpo, visando agir e saciar a fome. Repare, o que se tem aqui são entes psíquicos imateriais sacudindo neurônios e disparando sinapses para cá e para lá em inescrutável balé, até que o disparo dos pulsos eletroquímicos agite as fibras nervosas ramificadas pelo corpo e anime os músculos a dançar. Um fisicalista, diante do mesmo desafio, dirá:
apesar de vedado a nossa introspecção, tal como ocorre, aliás, com o funcionamento do aparelho digestivo, tudo que nos vai pela mente, a cornucópia da vida subjetiva, tem causas objetivas concretas e resulta de processos neurofisiológicos passíveis de observação e análise. Nossos estados subjetivos coexistem com as mudanças objetivas no cérebro, mas isso não implica que possuam um real papel na sua explicação. É ilusão tomar como causa aquilo que sobe à consciência como um ato de vontade, fruto da intenção de agir. A experiência subjetiva é o sopro derradeiro na cadeia de eventos neurais que a precede, como o rumor produzido pelo ruflar de uma revoada de pássaros. Um estado mental, preciso almoçar, nunca é realmente produzido por outro estado mental, estou com fome. Todos eles são produzidos por estados do cérebro. Quando um pensamento parece suscitar outro por associação, não é, na verdade, um pensamento que puxa ou atrai outro pensamento. A associação não se dá entre os dois pensamentos, mas sim entre os dois estados do cérebro subjacentes a esses pensamentos. O quebra-cabeça da relação mente-cérebro não está completo. Há peças importantes faltando, mas o contorno geral da figura que se desenha e o teor das descobertas que vêm se multiplicando, de 20 a 30 anos para cá, deixam pouca margem à dúvida. Todas as flechas da pesquisa científica estão voando afinadas para o mesmo alvo. Quanto mais se aprofunda o conhecimento dos segredos da caixa preta, mais incontornável se torna o que o Francis Crick chamou a hipótese espantosa. A experiência mental que nos absorve e embala desde que nos tomamos por gente, desde aquele aprendizado incipiente da primeiríssima infância sobre como é o mundo, que eu descrevi rapidamente, essa experiência mental que nos absorve e embala, portanto, ela não passa de um subproduto caprichoso e intrigante de processos físicos, daí o termo fisicalismo, em vez do tradicional, porém inexato, materialismo, que ocorrem de modo autônomo e autossuficiente no organismo. Um subproduto dotado de inesgotável riqueza e fascínio, ninguém duvida, mas inteiramente inócuo e desprovido de poder causal sobre o mundo físico objetivo a que pertence. O cérebro humano, em suma, é um órgão que responde sozinho por todas as nossas ações, por todas as nossas crenças e sentimentos mais íntimos, por tudo que acreditamos. É ele que nos faz escolher uma profissão e nos faz sentir mais atraídos ou menos atraídos por alguém. É ele que nos leva a agir ou não de acordo com as normas de convivência vigentes. É ele que responde pelas nossas ideias, tanto na política como na religião. Embora tenhamos uma sensação de controle sobre o nosso pensamento e nossas ações, essa sensação não passa, também ela, de um subproduto do nosso cérebro. Ela é uma ilusão remanescente do ambiente arcaico, no qual prevalecia a crença de que tudo que mexe na natureza tem alma. Ela é parecida com a nossa experiência da alma torcedora, a crença de que a nossa subjetividade coage as leis naturais, afeta os estados objetivos do mundo. O fisicalismo subverte a nossa psicologia intuitiva e lança uma luz perturbadora sobre tudo que nela repousa. A ideia é tremenda, mas basta um silogismo para resumi-la. Silogismo liga premissas à conclusão. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é inevitável. Premissa maior. As leis e regularidades que regem o mundo são independentes da minha vontade. Premissa menor. A minha vontade é fruto das mesmas leis e regularidades que regem o mundo.
Logo, conclusão, a minha vontade é independente da minha vontade. Eu queria terminar, assim como eu citei o La Rochefoucauld como epígrafe, eu teria terminar com uma outra citação para concluir e arrematar essa minha longa em demasia apresentação. Eu adapto uma fórmula que eu encontrei no filósofo alemão Nietzsche. Não é exatamente o que ele escreve, mas é próximo. Eu encaro a verdade como se fosse um banho gelado. Entro depressa e saio ligeiro. Obrigado. Você acompanhou a segunda parte da conferência A Ilusão da Alma, com Eduardo Gianetti. No próximo mês, assista aqui na URGS TV mais um Fronteiras do Pensamento. Obrigada pela companhia e até a próxima!